Será que eu sou intuição ou sensação? Mas como vou saber disso? Eu nem sei o que é intuição e sensação, não é isso? Este vídeo tem este propósito, trazer para você essa identificação do que realmente faz parte das suas características psicológicas. Como Jung fala, tipos psicológicos, né? Qual é o seu tipo psicológico? Se você já assistiu os vídeos anteriores, você já deve ter aí percebido que nós temos uma característica que é introversão ou extroversão, pensamento ou sentimento, e neste nós vamos falar sobre intuição e sensação. Mas afinal de contas, o que são essas funções e para que eu preciso saber delas? Porque quando eu identifico essas características psicológicas, eu tenho mais facilidade de estabelecer relações com o meio onde eu vivo, seja no meu ambiente de trabalho, na relação com os meus amigos e também com a minha família. E o melhor de tudo, comigo. Porque quando eu reconheço essas funções dentro de mim, eu desenvolvo mais segurança, mais confiança, porque eu não vou ver isso como um defeito. Porque o que acontece com a grande maioria? Quando não reconhece isso, tudo aquilo que ela não tem habilidade, ela vai entender como defeito. E na verdade, não é. É como se tivéssemos um carimbo de fábrica lá, né? E esse carimbo de fábrica, não adianta, é a mesma coisa de um carro de uma marca querer ser um carro de uma outra marca, né? Ou um outro modelo, não vai dar certo. Então, reconhecer essas funções dentro de nós é maravilhosa, porque aí ficamos em paz, é como se encaixasse, né? Como eu costumo dizer, para quem já me acompanha há um bom tempo, é estar no nosso trono, ser o rei e a rainha de nós mesmos. Então, isso que importa. E todo este trabalho que eu faço aqui é com esse propósito, ajudar você a cada vez mais ser dono de si mesmo. Porque se eu falo de uma consciência supra-humana, significa eu ultrapassei essas barreiras comuns que todo mundo vive e vou para um outro lugar, onde eu realmente sei quem sou eu e aí eu sei qual é o caminho que devo trilhar, porque fica mais fácil, né? Reconhecendo essas potencialidades dentro de nós. Mas então, bora lá falar desses dois lados, né? Intuição e sensação. Quando a gente fala de intuição, são aqueles seres que para quem não tem isso desenvolvido, acho que é tudo louco, né? Pelo menos eu sempre tive isso muito desenvolvido e todo mundo me achava louquinha, né? Todo mundo fala assim, Marina é louquinha. Que isso? Olha só que ela vinha falando umas coisas que não tem nada a ver e tal, né? E às vezes eu também achava que eu era mesmo louquinha, sabia? Porque, como assim, do nada eu percebi algumas coisas e falava e hoje eu aprendi que nem sempre eu posso ficar falando, né? Mas o que é ser uma pessoa intuitiva? São aquelas pessoas que captam as coisas no campo vibracional. Não tá na matéria ainda, não tem alguma coisa palpável, que nem aqui eu vou chegar e vou falar dessa mandala, né? Olha, essa mandala tem isso de característica, mas ela tá ali. Só que para alguém desenvolver essa mandala, teve a intuição, né? Ou seja, ela veio na cabeça dela, porque das duas, uma ela copiou de alguém que já fez, que já tinha sido feita, porque daí você só replica, mas teve um ser que criou isso antes. Alguém teve a ideia da história de mandala. Até um tempo atrás a gente nem via, né, mandala. De um tempo para cá que a gente vê bastante. Então, ou seja, alguém captou esse campo vibracional, identificou essa imagem e dessa imagem ela trouxe para o plano físico. Esses são os intuitivos. Os empreendedores, de modo geral, são intuitivos. Então, a gente pensar lá em Santos Dumont, por exemplo. O cara era da pá virada, não era? Por que ele intuiu um treco desse, né? Como é que ele trouxe aquela história do avião para cá, né? Então, ele pegou deste lugar onde existe só as formas, mas as formas ainda são só energéticas. Elas não existem no plano físico. E aí, por que deixa a gente com a cara de louquinha ou acha que é mesmo uma pessoa fora da casinha, né? Porque você olha para uma pessoa, a pessoa tá falando uma coisa e você tá escutando outra. Você tá percebendo outra. Você fala, não, tô louca mesmo. Como às vezes acontece aqui no consultório. De vir pessoas que falam assim, doutora, eu acho que eu tô ficando louca. Porque eu ando percebendo umas coisas que não faz sentido, né? No que tá manifestando ali não faz sentido, né? Alguém tá falando uma coisa e eu tô ouvindo outra. Quando eu falo de ouvir, não é ouvir nesse ouvido aqui. É de perceber esse mundo abstrato.
Então, o intuitivo, ele tem uma percepção abstrata incrível. Então, se você pegar, por exemplo, os artistas, de um modo geral, eles têm muito isso, porque eles são intuitivos. Qual o perigo de um intuitivo? Ele fica tão encantado com esse mundo abstrato que ele esquece de trazer isso para realidade aqui e agora. Então, o que tem de bonito nisso? É tocar, como a gente usou aqui o exemplo do Santos Dumont e tantos outros, né? Que perceberam isso nesse plano extrafísico, né? Onde só tem ainda essa formação não física, e usou dessas outras ferramentas que é o racional, né? Que é o mundo dos sentidos, para trazer para cá. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, sugiro que você assista. Por quê? Se eu sou intuitiva, vou pegar eu como exemplo. Eu sou, de fato, intuitiva, sempre fui, né? Desde pequena. Demorei muito para aceitar isso e entender. Então, capta a informação. Para quem me conhece há um tempo, eu falo, olha, eu já sabia que eu queria ser psicóloga com 12 anos, né? Onde é que eu peguei isso? E na minha família ninguém nem tem nível universitário, eu sou a mais nova e veio isso. Então eu tive sérios problemas, né? Porque para eu trazer isso para a matéria não foi fácil. Mas aí o que acontece? Se eu não tivesse o meu racional estruturado, as outras duas características, que é pensamento e sentimento, o que aconteceria? Eu não teria conseguido me formar em psicologia, por exemplo, porque eu teria visualizado, idealizado isso, bonito, lindo, maravilhoso, e agora, como é que eu faço trazer para cá? Então aí eu tenho que ver a viabilidade, deu clique aqui, ver se aquilo é viável, né, para a vida, e começar realmente a construir isso aqui no plano físico, até que essa energia que estava lá no lugar sem forma, ela cria forma aqui. Então essa é uma das dádivas para quem é intuitivo. Bom, mas tá, e a sensação? A sensação, ela funciona um pouco diferente. A sensação tá mais associada ao mundo da lógica, onde tem mais raciocínio lógico, onde tem essa percepção. Então, por exemplo, uma pessoa que é pensamento e sensação, ela é muito prática, muito objetiva, muito fria, de ir lá e fazer e ponto. É para fazer isso? Então tá feito, tá aqui, ó. E ok. Não vai ficar pensando, né, nesse lugar mais dos sentimentos ou da intuição. Então, quando a gente tem essa parte da sensação desenvolvida, você vai entrar num lugar, por exemplo, porque ele também não é palpável. Você fala, nossa, gente, que sensação esquisita, que arrepios. Normalmente as pessoas que são sensações gostam muito do toque, né? Ela tá falando com você, tá tocando, porque ela precisa ter a sensibilidade pela sensação. Então, ela vai, por exemplo, falar assim, nossa, que bonito aquele vaso ali, ela vai ter a necessidade de tocar para sentir, porque a beleza, a forma dela admirar as coisas é nesse toque, é nessa relação do toque, enquanto que para um intuitivo não precisa disso, porque ele vai de longe sentir a sensação que tem ali naquela planta, ele não precisa tocar. Vocês conseguem então perceber? A pessoa que é sensitiva, que a gente fala, sensitivo, vem da sensação. Então, ela toca a sensação. Ela vai tocar por este universo. E este outro, que é intuitivo, ele capta no mundo frequencial, onde ainda não tem forma, ok? Onde é que eu aplico isso dentro das empresas ou dentro de uma família? Bom, se eu tenho uma pessoa intuitiva, as crianças normalmente que são intuitivas, elas podem ter medo das coisas que elas veem, porque elas não entendem. Então são crianças medrosas. Precisa um adulto chegar lá e dizer que aquilo que ela está vendo e que ela está percebendo faz parte desse mundo, mas não do mundo físico. E ajudar ela a se relacionar com isso de uma forma tranquila, porque do mesmo jeito que tem esse corpo físico aqui, eu tenho outro corpo que não é físico. Para mim, que sou sensitiva, não tenho dúvida nenhuma, né? Eu tenho esses dois corpos, passeio neles numa boa. Se eu falar isso para uma pessoa que é sensação, ela fala assim, você pirou de vez mesmo, hein? Que história é essa que você tem um outro corpo que não é esse aqui, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, que você vai entender o que é sentido. Então, ela precisa ter alguma coisa que documente isso. Eu me lembro que um tempo atrás, eu comprei uma máquina que chama Photokillion, né? Quiliografia, que eu tirava as fotos das pontas dos dedos para as pessoas verem
o campo áurico dela, né? Porque se tá doente, alguma coisa, você consegue, através dessa máquina, identificar esse campo áurico. E era muito interessante, porque quando eu tirava a foto e depois vinha o resultado do diagnóstico, eu já sabia, porque eu já tinha visto isso antes, eu não precisava da máquina. Mas para quem só a sensação, precisa ver, precisa tocar, precisa entender o que aquilo está acontecendo. Então, como eu disse, qual é o benefício, né, de ter pessoas assim na nossa vida? São pessoas futuristas, elas vão trazer ideias para você, e se tiver alguém ali que põe aquilo em prática, é maravilha. O perigo é a pessoa achar que só existe esse mundo e não existe um mundo físico para tratar. Que inclusive é uma confusão grande que está acontecendo hoje, né? Como a intuição está desenvolvendo, porque a espiritualidade do planeta está alterando, uma grande parte das pessoas estão muito entusiasmadas com isso. Ai, olha, é porque veio uma mensagem, alguém me falou. Eu desconfio um pouco disso, viu? Porque tem muitos aí que estão com uma baita de uma confusão, que é muito mais paranoia do que intuição. Olha bem isso, gente. Então preste atenção, porque quando a pessoa é intuitiva, primeiro que ela não fica fazendo propaganda, e segundo, que ela olha as coisas e sente, e às vezes ou não fala, tá? Ou se fala, vai falar para pessoas que entendem aquela linguagem, ela não vai sair por aí tagarelando. Esses que ficam aí falando muita coisa, fique de olho aberto, tá? Porque pode ser pessoas porque agora virou, né? Eu vejo muito no Instagram isso, né? Tal entidade de não sei da onde falou não sei o que lá. Então, como você não vê, você fala, nossa, acho que isso é verdade, né? E será que é mesmo? Então, desconfie. Melhor você desenvolver a sua própria intuição, que assim você segue por ela. E as pessoas com sensações vão adorar, né? Vão adorar que tem aquelas imagens, porque elas conseguem, então, identificar. Então, a gente pesca mais os que são de sensação através desta linguagem. Como eu estava dizendo, bom, então, numa família, se tem uma criança que é intuitiva, ela vai olhar por esse lado e nós temos que confortar. E aquele que é sensação, todo o aprendizado para ele precisa ser mostrado, gente. Tem que ser desenhado, né? E na empresa é a mesma coisa. Se uma pessoa ela é desse mundo abstrato, eu chego, 3, 4 palavras que eu falei, ela já entendeu tudo. Se for uma pessoa que é mais do mundo da sensação, eu preciso sentar, pegar uma folha e desenhar literalmente. Olha, tal pessoa, isso aqui acontece assim, assim, assado, né? Então tem muitos médicos que fazem isso, eu acho super legal, né? Ele fala, ó, você está com uma disfunção no fígado. Ele vai lá, desenha o fígado, tá vendo isso daqui, ó? É aqui que tá o ponto para ser trabalhado. Então é muito legal isso, né? Porque provavelmente ele é sensação e ele entende que as pessoas vão perceber melhor essa linguagem. E essa metodologia, ela é muito bem-vinda, porque você nunca sabe de imediato se aquela pessoa que está na sua frente, ela é mais intuição ou sensação. E mesmo para aqueles intuitivos, para que eles não fiquem muito nesse mundo abstrato, quando você traz a atenção dela para aquilo que você está explicando e trazendo aqui, é mais fácil ela manter focada naquela informação que você está passando ali. Então, eu espero que este conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, sugiro que você compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não faz parte do meu canal, vá até lá, se inscreva, coloca lá o sininho para você receber os novos vídeos. Eu tenho feito muitos vídeos por aqui para realmente ajudar você a usufruir das ferramentas que você tem aí interno, que muitas vezes nem sabe o quanto elas podem ser eficazes na sua vida no dia a dia. E o autoconhecimento, não adianta a gente fugir. Pode fazer o que você quiser, mas o autoconhecimento é o caminho. É o caminho para você ter equilíbrio emocional, mental e o equilíbrio para também conviver em harmonia com a sua parte espiritual, que é essa conexão de alma que tanto nós falamos dentro desse universo da psicologia. Se você quer saber um pouco mais sobre esses tipos psicológicos, sugiro que você me mande aí um WhatsApp pedindo, eu encaminho para você o laudo, aliás, melhor, o laudo não, o teste, o link do teste para que você faça o teste. Depois, num outro momento, eu converso com você explicando como você pode pôr em prática essas características do seu dia a dia, seja na sua casa ou no seu trabalho.
Um grande beijo no seu coração e que a sua lucidez seja sempre a sua mestria.